Olá meus amigos, muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Renan Tassi, você está aqui no Desenvolvimento. E hoje eu vou explicar para vocês aí um pouquinho de como que funciona um processo de consultoria. Para quem não sabe, eu sou consultor executivo, ajuda a desenvolver pequenos e médios negócios. Antes de explicar como é que funciona o processo da consultoria em si, eu vou explicar um pouco do que é a consultoria empresarial. A consultoria empresarial é um serviço, onde a empresa contrata um consultor, no caso eu, para analisar um negócio, avaliar quais as principais dificuldades que essa empresa vem enfrentando hoje, e com a sua experiência, seja em administração, seja em gestão, seja na área da consultoria em si, com essa experiência dele, ele definiu um planejamento estratégico e propor melhorias e correções para que esses problemas sejam resolvidos e possibilite aí o crescimento da empresa. No meu caso, por exemplo, eu trabalhei 12 anos administrando empresas, focado no setor alimentício, na indústria alimentícia, e eu tenho formação também em ciências contábeis e atuei um tempo também como coach executivo, ajudando a desenvolver lideranças. Então, o foco da minha consultoria hoje é gestão, custos e procedimentos. Existem outros tipos de consultoria que são focadas, às vezes, em marketing, em logística, mais segmentado para outras áreas, tá? Mas eu considero importante esse outro tipo de consultoria para empresas que já têm uma gestão, uma estrutura sólida e consolidada, já tem um modelo de trabalho, um modelo de negócios eficiente que possibilite essa empresa crescer sem ter dificuldades futuras. Que é uma coisa que eu sempre digo, é importantíssimo você, como empresário, seja o seu negócio pequeno, médio ou grande, você está sempre preparado para o crescimento. Muitas vezes, se você não tem uma estrutura organizada, uma metodologia, uma forma de trabalho organizada, muitas empresas, às vezes, elas quebram porque elas crescem. Elas começam a vender mais, começam a faturar mais e não tem um modelo de gestão, uma estrutura que seja sustentável para manter esse negócio. Então, às vezes, eu já vi casos de empresas que foi melhor ela se manter numa venda pequena do que ela crescer naquele momento. Porque se ela crescesse naquele momento, pode ser que ela não estivesse ainda preparada e não conseguisse se sustentar. Organização operacional, organização financeira, organização estratégica. Tudo isso é importantíssimo ser colocado dentro de um projeto, dentro de um processo de consultoria, para conscientizar, isso é uma das intenções desse vídeo também, conscientizar o pequeno e médio empresário que é importante ele ser um profissional, um administrador profissional. Nós frequentamos dentistas profissionais, advogados profissionais, colaboradores profissionais, e muitas vezes os administradores, os donos, os gestores esquecem de se profissionalizar. Muitas vezes não tem nem condições, o acúmulo de tarefas, de problema é tão grande que ele vive apagando incêndio. Então é importantíssimo você, empresário hoje, pequeno, médio empresário, que quer crescer, você se tornar um empresário profissional, você se dedicar a utilizar essas ferramentas, seja através de uma consultoria, seja através de um curso, de um treinamento, de qualquer coisa que você vai fazer e aplicar na sua empresa uma gestão baseada em números, um modelo eficiente, um modelo sólido de negócios. Senão você, infelizmente, eu nem gosto de dizer isso, mas infelizmente você vai passar a vida toda com o seu negócio com os mesmos problemas pelo tempo que você conseguir sustentar ele. Mas enfim, vamos lá realmente para o foco aqui do tema, que é como funciona esse projeto, esse processo de consultoria. Lembrando que esse é um modelo que eu utilizo, não quer dizer que todo mundo utilize a forma igual. Esse foi um modelo aí que ao longo do tempo que eu trabalho, tanto com a administração quanto com a consultoria em si, é o modelo que eu considerei mais eficiente para pequenos e médios negócios. Como eu disse, que é no foco em implantar um modelo de gestão sólido, eficiente e confiável, reduzir custos, fazer um trabalho forte para reduzir custos, definir quais são as realmente margens dos negócios, quais são as despesas em si, e otimizar os procedimentos operacionais padronizados. Eu vou falar um pouquinho delas mais para frente, separadamente. Geralmente um processo aí de consultoria vai durar entre 6 meses a 2 anos, tá? Isso vai depender da quantidade de problemas
ou de melhorias que vão precisar ser feitas nessa empresa. Isso vai gerar uma quantidade de horas maior de trabalho, mas em média, dura em média de 1 ano, tá? No caso de algumas empresas fazerem esse trabalho de 1 ano e quiserem manter algum tipo de manutenção, se tiverem capital para continuar investindo nisso, em alguns casos acontece também. Mas eu posso dizer que 80% a 85% dos casos ela dura 1 ano. Por que 1 ano? 1 ano parece muito tempo, mas para implantar um projeto de consultoria numa empresa, muitas vezes 1 ano é apertado. 1 ano é apertado porque exigem várias mudanças. Mudanças de cultura, mudanças organizacionais, mudanças em processos. Então, é um processo que, entre ele começar e fechar, é cerca de 1 ano mesmo. Antes de eu iniciar qualquer processo, qualquer projeto, eu sempre marco uma reunião com os responsáveis pela empresa, seja dono, seja administrador contratado, seja gestor, CEO, seja lá o que for, para entender quais as dificuldades que ele está encontrando hoje, né, quais os problemas que essa empresa tem hoje. Depois de ter essa reunião, eu faço uma avaliação na empresa física mesmo, conheço a empresa, faço todas as minhas anotações, avalio cada um dos departamentos para poder oferecer um relatório de análise para o futuro contratante do quais são os pontos a ser trabalhado naquele projeto de consultoria e mandar uma proposta para ele que vá de acordo com as necessidades da empresa. Com base nessas informações iniciais, realmente o processo da consultoria começa em si. E o mais importante no começo, geralmente aí pelo menos nos primeiros 2 meses, eu costumo aí trabalhar durante 1 ano, fazendo uma visita quinzenal na empresa. E aí eu passo, dependendo do projeto, ou o dia inteiro mesmo lá, 8, até 10, 12 horas na empresa. Às vezes com os administradores, às vezes com a equipe. E geralmente a cada 15 dias, né? Então são em média aí de uma visita a cada 15 dias. Nos 2 primeiros meses é mais importante o levantamento de informações, né? Para realmente entender o negócio, levantar todas as informações financeiras, todas as informações de estoque, todos os controles que a empresa tem, todos os modelos, planilha, formulário, tudo, organograma que a empresa tem. Porque quanto mais informações eu conseguir levantar no começo, facilita o trabalho. São informações que vão ser utilizadas até o final do processo, né? Então, o foco nos 2 primeiros meses é 80% aí do trabalho em entender as informações, coletar essas informações para poder organizar isso e utilizar nas próximas etapas do trabalho. Depois que eu tenho todas essas informações já bem levantadas, bem definidas, bem organizadas, o foco é principalmente em redução de custos, né? Por quê? A consultoria ela precisa já dar um retorno, pelo menos nos primeiros 30% do processo. Não dá para esperar passar 1 ano para você ter algum retorno financeiro lá na frente, né? E qual que é a melhor forma de você ter um retorno financeiro a curto prazo? É redução de custos. Então, o foco nessa etapa, nessa segunda etapa, é focar em entender quais as principais despesas, quais os principais custos que essa empresa tem, qual os custos logísticos, entender tudo isso operacional para poder definir de que formas que é possível reduzir esse custo, e é sempre possível reduzir, seja otimizando os processos produtivos, seja melhorando a qualidade do serviço, a eficiência. Tem várias formas, mas o foco é reduzir custos, entender qual que é o ponto de equilíbrio dessa empresa, né? O que é o ponto de equilíbrio? É a quantidade mínima de vendas, de faturamento que esse negócio precisa ter para para pagar a operação de 1 mês e não fechar no vermelho. Eu verifico o balancete da empresa também para a gente ver qual foi a evolução durante os últimos anos, qual foi o histórico dessa empresa, se ela vendia bem e caiu, se ela faturava pouco e aumentou. O histórico é sempre importante para poder trabalhar a questão dos custos e a questão da otimização dessa parte financeira. Também avaliamos, né? Também eu avalio quais são os markups de venda, principalmente as margens de contribuição
E tem mais uma série de informações aqui que, se eu for trazer tudo num vídeo mesmo, ficaria um vídeo de 1 hora, um vídeo gigantesco. Então, os principais pontos dessa etapa são esses. Aí, em seguida, a gente parte para o plano de negócios, que eu considero do processo todo de consultoria o mais importante. Tem trabalhos que eu faço que é só para plano de negócio. A empresa me contrata só para fazer um plano de negócio com ela. E é um trabalho complexo, né? É importantíssimo você fazer isso. Se você tem uma empresa, se você é um comerciante que seja pequeno, se você quer levar o seu negócio a sério, ou se você quer que o seu negócio seja levado a sério, você é obrigatório a ter um plano de negócio. Se você não tiver, infelizmente, você está fadado a continuar errando, continuar tendo os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, tá? Um plano de negócios é um documento, é um planejamento mesmo que é feito pela empresa para definir, primeiramente, como vai funcionar a operação dessa empresa, quais são os principais custos, principais despesas, quem são os principais clientes, quais as metas e objetivos, quais os custos operacionais que essa empresa tem. Ela é um resumo completo do modelo de negócios que vai ser feito. Ela precisa ter todas as informações da empresa. Eu digo que um plano de negócios bem feito, seja você contratando alguém para fazer, ou você mesmo fazendo, e tem muitas ferramentas para você fazer. No Sebrae tem até cursos gratuitos para ajudar você a montar um plano de negócio. Um plano de negócio sério, feito da forma correta, ele vai levar no mínimo aí de 30 a 40 horas de trabalho. Mas o foco, o core desse processo de consultoria é definir um plano de negócio. Não só para o ano vigente, mas também para o ano seguinte, tá? Qualquer empresa séria, grande, que quer crescer, tem um plano de negócio. Só que muitas vezes é muito difícil para o empresário fazer esse plano de negócio, porque ele está muito preso no operacional. É um acúmulo de responsabilidades, um acúmulo de tarefas muito grande. Não adianta a gente montar um plano de negócios e esse empresário, esse administrador, não ter condições de implantar ele e de acompanhar. Por isso que, em sequência, a gente entra aí na etapa de padronização dos procedimentos operacionais internos. O que é isso? São avaliados quais são os principais processos, os principais procedimentos de trabalho em todos os setores da empresa. Algumas pessoas chamam de POPs, né? POPs é procedimentos operacionais padronizados, outras utilizam algumas outras nomenclaturas, mas, em resumo, primeiramente, é você documentar isso, passo a passo, das principais tarefas, das principais atividades que cada pessoa executa dentro da sua empresa, avaliar se essa é a forma mais eficiente de se fazer ou não. Se for a forma mais eficiente de se fazer, você mantém aquilo. Se não for, você refaz. Por isso que é importante mapear e trazer tudo isso. Eu não costumo fazer todos os processos da empresa, porque alguns não são tão relevantes, mas pelo menos os principais. Os principais no setor administrativo, os principais no setor operacional, os principais no setor comercial, os principais no setor logístico. E qual que é o benefício, né, que isso tem? Primeiro, você melhora a qualidade de trabalho de todo mundo, reduz o índice de erros diminui, não quer dizer que vai ser eliminado, porque ser humano sempre vai ter erro, até máquina às vezes erra, mas vai reduzir bastante o índice de erros e, consequentemente, aí vai possibilitar você a ter mais confiança, a confiar mais e treinar melhor a sua equipe, para que você, administrador, consiga focar na parte estratégica do seu negócio e não ficar só preso no operacional. Se você está preso no operacional, você acaba sendo um funcionário da sua própria empresa. Eu sei porque eu vivi isso durante muito tempo. Eu demorei alguns anos para aprender o que eu sei hoje. E quando eu aprendi, foi muito difícil eu fazer essa mudança, porque minha forma de administração era muito controladora, era muito centralizadora, e eu acabava assumindo muitos papéis que não era meu, por não ter, às vezes, confiança no trabalho das pessoas, mas também por não passar o treinamento adequado, por não ter os procedimentos. A partir do momento que eu sentei com esse pessoal, criamos os procedimentos, avaliamos, implantamos, deu tudo certo, a equipe ela corre sozinha. E isso é fundamental para um grande negócio. Você não pode perder tempo apagando incêndio o tempo todo.
E o incêndio só acontece porque muitas vezes as pessoas não receberam o devido orientação, o devido treinamento, porque você não teve tempo de ensinar. Então, depois de concluído aí todas as fases e etapas, é feita uma avaliação final de desempenho de como que foi o processo da consultoria. Isso é apresentado para os contratantes, né? Quais foram as melhorias, enquanto melhorou esse setor, quais os problemas melhoraram. E é uma parte muito legal porque é uma celebração, né? Você vê realmente como que você começou e como que você terminou, né? Eu faço esse tipo de avaliação também, às vezes, em processos de coaching. A própria pessoa faz a autoavaliação das principais competências, características, dificuldades que ela tem na primeira sessão, e depois de 12, 13 sessões, depois de 3 meses, a pessoa mesmo se avalia como melhorou a confiança, a capacidade de planejar, a organização, e é muito legal isso, tanto com as pessoas quanto a empresa, né? Nosso objetivo, o meu objetivo de vida, é desenvolver pessoas e também negócios, né? Negócios precisam de pessoas e pessoas precisam de trabalho para viver. Então não adianta você focar só em desenvolver um negócio, esquecer das pessoas, porque é as pessoas que fazem um negócio. Então é isso. Se você gostou, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal, é importantíssimo para a gente crescer, a sua ajuda. Se você tem um pequeno, médio negócio também, se interessou pela nossa consultoria, eu vou deixar os links para contato na descrição. Meu foco é pequenos e médios negócios, então pode ter certeza que a gente vai conseguir gerar ótimos resultados melhores do que você espera, por um custo muito menor do que você acha.